Boa noite a todos, meu nome é Renato Nicolau, médium do Lar Irmã Zarabatana, e com grande satisfação venho mais uma vez ministrar essa palestra para que todos conheçam um pouco mais a doutrina espírita, seus conceitos, as suas informações e principalmente nos tornemos melhores fazendo a nossa reforma íntima, sabendo um pouco mais dos conhecimentos e dessa doutrina tão importante. Então, antes de começarmos, vamos todos nós nos sintonizarmos com o plano superior, com nossos guias, com essa casa de luz, nos harmonizando, nos tranquilizando, para que possamos aprender melhor os ensinamentos da noite de hoje. São 30 minutos, 35 de palestra, mas é muito mais despertar a curiosidade de entender um pouco mais o tema. E hoje a terceira parte, já tivemos a primeira e a segunda. Quem assistiu, ótimo. Quem não assistiu, depois tem a oportunidade de pegar um pouco mais de conhecimento, fica gravado no YouTube, no nosso canal do Lar Irmã Zarabatana, bem como também muitas outras palestras interessantes e edificadoras para todos nós. Então, como eu falei, vamos todos nós nos silenciarmos, nos harmonizarmos e principalmente fazer uma prece interior para que estejamos mais harmonizados com essa casa e com o plano superior. Graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos ver essa terceira parte de um tema tão importante atualmente, no passado, infelizmente não é fácil de resolver também para o futuro, e isso ocorre no Rio, ocorre em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as culturas, em maior ou menor grau. Então, eu deixei na parte 2 essa pergunta e não respondi para a gente fazer hoje essa palestra, E depois, como será a próxima encarnação desses espíritos suicidas, Então, o livro muito importante para todos nós, além do Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, é Memórias de um Suicida. Ali você vai entender muito bem como esse mecanismo funciona e principalmente as consequências desse ato impensado, inconsequente e que traz muito sofrimento para muitos espíritos que cometeram esse deslize, Então, aqui eu vou pegar um trecho de Um Jeito de Ser Feliz, de Richard Simonetti, página 92. É outro texto importante para todos nós refletirmos. O suicida carrega graves desajustes perispirituais, correspondentes à natureza da agressão que cometeu contra si mesmo, que repercutirão na experiência reencarnatória, gerando males que atuarão como drenos depuradores. Então, aqui é um mundo de provas e expiações. Tudo o que a gente fez de errado, de alguma forma a gente tem que expiar e se reajustar frente à lei. O suicida, o grave erro que ele cometeu, ele vai ter que se depurar, como foi falado aqui, drenos depuradores, exatamente para o quê? Para tirar esse grande problema espiritual cometido, que reflete em seu perispírito, reflete na sua consciência de erros do passado. Então vamos lá. Aqui um exemplo, eu gosto muito de dar exemplos porque isso facilita a compreensão. Então, mãe e filho, vai, meu filho, procede-me que eu não tardarei a seguir-te.
suicidou-se enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi justamente com o do filho. Então, infelizmente, né, cometeu-se esse crime, né, esse suicídio duplo. Então, qual é a visão que a gente tem que ter e a interpretação? Pobre mãe, retardou indefinidamente uma reunião que teria sido imediata, se fosse resignada, humilde diante da prova. Então, como a gente estudou no capítulo 2, na parte 2, o desespero, não se ver com saída, é um agravante muito sério dessa mãe e filho. É um agravante muito sério de cometer, ela cometer e levar ainda um outro espírito para indiretamente para cometer esse suicídio. Olha o problema dela e o crime que ela leva nas costas de ter feito isso também com seu filho. Não vai resolver, os dois não vão se encontrar num outro plano. Talvez se esse espírito for mais evoluído do filho, ele vai estar em outro plano e talvez até ajude a tirar a mãe desse buraco, né, do vale do suicida, né? Quero ver meu filho, quero porque me pertence. Deus não é justo, né? Deus não é o Deus das mães, né? Então aí entra naquele estado de desespero. A gente até entende, compreende, mas não justifica, né? Porque não pode cometer esse deslize, esse erro. E também o filho é um espírito, pode pertencer a uma família espiritual, mas não é um bem que é dessa mãe ou daquela mãe. Pode ser ela a mãe desse filho nessa vida e na próxima não ter qualquer ligação. Ou ao contrário, o filho ser o pai ou a mãe numa próxima encarnação. Então não há esse senso de pertencimento, né? É muito importante entender essa parte, né? Vosso filho não está perdido para sempre. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Orai a Deus. Então a falta de oração, a falta de esclarecimento, a falta de conhecimento é que muitas vezes causa um grande problema para os suicidas, porque ele acaba achando que vai resolver dessa forma e só vai agravar. Que luz de esperança acabas de fazer despontar-me em minha alma. Obrigada, vou orar a Deus. Então, por isso que é tão importante a gente orar e pedir auxílio para aqueles que a gente conhece, que se suicidaram ou que possam cometer ou que estejam com esse pensamento equivocado. Porque às vezes uma luz, uma vibração positiva já faça essa reflexão, já faça entender um pouco mais, né? Então, quantas falanges ajudam tantas pessoas? E cabe a nós orientarmos, ajudarmos com conselhos, com vibrações e com boas orientações. Então, nota de Kardec, né? A morte, mesmo pelo suicídio, não produz nesse espírito a ilusão de se julgar-se ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. Claro, o corpo faleceu, mas o espírito não dorme. O espírito não entra em estágio de decomposição, ele não entra em estado latente. Ele continua vivendo, ele continua reagindo e agindo frente à vida, só que sem um corpo. Então, ele entende, ou pelo menos, talvez nem entenda, mas talvez sofra, porque o espírito é imortal. O espírito, ele tem a sensibilidade. Essa mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Então foi um momento de desespero e que não vai levar a lugar nenhum, porque não é assim que se resolve, não é assim que se faz. Então foi um ato errado, completamente errado, de desespero e de insensibilidade
e que, de fato, vai gerar graves consequências. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero, né? Cada sentença é uma sentença, cada punição é uma punição. Então não existe, porque tem que ver as atenuantes, tem que ver os agravantes, tem que ver toda uma circunstância, uma condição para poder fazer essa melhor, não é nem punição, é o reajuste frente à lei, frente às leis divinas, né? Também é muito importante, né, depois da morte, né, de Leon Denis, cada um de nós tem deveres, uma missão a cumprir na Terra, provas a suportar para o nosso próprio bem e elevação. Procurar subtrair-se, libertar-se dos males terrestres, antes do tempo marcado, é violar a lei natural, e cada atentado contra essa lei traz para o culpado uma violenta reação. Nós planejamos ou estamos cientes desse planejamento antes de encarnarmos. Temos um planejamento, temos uma organização, está difícil encarnar, nós aceitamos e depois a gente, numa atitude inconsequente, impensada, tira a própria vida, está indo contra a lei de Deus. Indo contra a lei divina, claro que vai ter consequências, é claro que vai ter reajustes. O suicídio não põe termos nem aos sofrimentos físicos, nem aos morais. Se você acha que aquilo estava atormentando a tua cabeça, vai atormentar muito mais quando se você suicidar. Vê a parte 2 que a gente já fez, quando aquele senhor se jogou da torre. Vê o sofrimento durante 6 anos que ele se via nesse processo. Então não vai, só vai agravar, é uma mera ilusão. Duplo suicídio, por amor e por dever, né? A jovem Palmeira escolheu o senhor B, né? A gente não vai falar aqui os nomes. E a senhora D casou-se com o senhor D. Formaram-se laços de amizades. Casou-se com a senhora B. Nem a senhora D, nem o senhor B faltaram aos seus deveres. Concordaram no pensar que a morte era o único remédio para os seus males. Escreveram uma carta explicando e pedindo perdão e que os enterrassem juntos. Tá? Então, esse duplo suicídio desse casal que entendia se amar e que suicidou para viver eternamente, isso não é assim que vai acontecer. É uma mera ilusão que esse casal supostamente entendeu que seria no plano espiritual, né? Evocados na Sociedade de Paris com objetivo de estudo, um espírito respondeu: os 2 amantes suicidas não vos podem responder ainda. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da eternidade. Nem a comunicação conseguiam frente à situação deplorável que esses 2 amantes, ao suicidar, se encontravam no plano astral. Aliás, um plano muito baixo, né? Provavelmente no Vale dos Suicidas, porque não conseguiam, porque não tinham vibração para se comunicar com espíritos mais elevados. As consequências morais da sua falta lhes pesarão por migrações sucessivas, em que suas almas se buscarão incessantemente, sujeitas ao duplo suplício de se pressentirem e desejarem em vão. Então, a inconsequência do ato dos amantes, culminando no suicídio duplo, só vai agravar. Eles vão ter que se reajustar e muito frente à lei. Cumprida a expiação, ficarão reunidos no seio do amor eterno. Então, acabou-se a expiação não é eterna, não. Expiou-se, redimiu frente à lei, acabou. Toca a vida, vai para frente. Em 8 dias, em suas próximas sessões, poderei evocá-los.
Por quê? Porque quando estiverem mais harmonizados, mais sintonizados, eles virão, mas não se verão, exatamente para não dar problema. Uma noite profunda, por meio de tempo, os esconderá um dos outros, né? Então, a evocação da mulher, né? Vedes o vosso amante com o qual vos suicidastes, né? Foi a pergunta que foi feita na reunião espírita. Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erraram neste mundo, né? Então você vê, eu estava completamente fora de comunicação, fora de contato com o mundo a qual ela vivia. Nem com os entes queridos ela conseguia comunicação. Tamanho estado vibratório ruim que ela estava pertencendo, né? Que sensação experimentaste ao despertar no outro mundo? Tinha frio e escaldava. Eu julgava que ia sucumbir uma segunda vez, ou seja, o desespero não acabou. Ela estava entendendo que até ela estava, talvez esse sucumbir era tentar suicidar e que nem tinha mais corpo, né, no plano astral. Experimentaste qualquer dor física? Todo o meu sofrimento reside aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. Claro, porque ela não tem mais corpo. Então é toda uma questão que psíquica, né? Doer, né? E esse remorso numa questão moral, numa questão psíquica, e não numa questão física, né? Outra pergunta: vossos sofrimentos terão um termo, que os podereis abreviar pelo arrependimento, sendo-nos possível auxiliar-vos com a prece, né? Isso de acordo com a mesa mediúnica. Uma senhora da sociedade disse que acabara de dirigir uma prece a Deus para essa infortunada e que foi isso que a marcou, mentalmente implorada para ela a graça de Deus, né? Você vê uma vibração positiva, um pensamento, uma oração, como é que desfez e melhorou todo o processo dessa suicida. Você vê, né? Uma ação, como é que desencadeia e melhora tanto a situação. Que imagem é essa, né? Também perguntando a ela, né? A de um homem que sofre e cuja existência moral sobre a terra aniquilei por muito tempo, né? Então ela sabe do problema, ela sabe da sua culpa e ela sabe do que ela cometeu. Então quais são os ensinamentos, né? Nesse caso é importante para a gente entender. De início se está disposto a achar para esses suicidas circunstâncias atenuantes, sentimento do dever. Claro, a gente não quer agravar, a situação já está tão ruim que está tentando atenuar e não agravar a situação, né? Vê-se que foi julgado de outro modo. O verdadeiro mérito seria vencer o arrastamento, dar uma nova visão, uma nova dimensão para o problema. A pena dos dois culpados consistirá em se procurarem por muito tempo, sem se encontrarem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrestres, exatamente para não terem, talvez, a oportunidade de cometerem de novo erros, ou de amantes, ou de suicidas. Ou, não estando preparados agora, para não perderem uma nova reencarnação. Então, a providência divina vai fazer esses planejamentos pensando muito bem para que tenha sucesso a reencarnação. Ninguém reencarna para ter insucesso. Pode espiar, pode reparar, pode provar, mas, claro, cada um tem a cruz que possa carregar, e não uma missão suicida, uma missão impossível de se cumprir. Então vamos ler agora aqui alguns ensinamentos, né? Terceiro Congresso Espírita Brasileiro, né? Em Brasília. Amigos e irmãos, abraços fervorosamente. Nesta oportunidade, desejo compartilhar com os companheiros um fato relacionado ao ato do suicídio, que resultou em uma série de ações desenvolvidas ao longo de 18 meses, aproximadamente, mas cujo desfecho superou todas as expectativas, mesmo as inimagináveis, né? É isso que vai estar sendo narrado.
As regiões de sofrimento onde vivem os suicidas, de todas as categorias, são inúmeras e vastas nos planos do espírito. Brotam de um dia para o outro, para os excessos da humanidade. Têm reduzido o tempo de reencarnação para um número significativo de pessoas. Então existe a campanha em defesa da vida, conduzida pelos espíritas, e a ação que ameniza a situação. Mas algo mais intenso e abrangente que envolve a sociedade urge ser desenvolvido, além de todo esse trabalho que já está sendo desenvolvido pelos espíritas ao longo desse tempo. Assim passamos ao nosso relato. Localizamos em determinado nicho, em nosso plano, uma comunidade de suicidas vivendo situação precária, em todos os aspectos. Chamava a nossa atenção de que tal reduto de dor nunca reduzia de tamanho. Ao contrário, contabilizava um número crescente de suicidas. Procurando analisar a problemática por todos os seus ângulos, verificamos que no local, incrustado em espaço de difícil acesso, existia uma espécie de escola, se esse é o nome que se pode utilizar, cujos integrantes se especializaram em indução ao suicídio, técnicas, recursos e equipamentos sofisticados que eram desenvolvidos. O suicida era então conduzido à instituição e, sob tortura, a alma sofredora fornecia elementos mentais que serviam de alimentos à manutenção de diferentes desarmonias, que conduzia o homem ao desespero. Algo muito bem organizado, muito bem sistematizado, numa escola. Fomos surpreendidos pela existência de tal organização e ficamos estarrecidos diante do fato de como a alienação associada à maldade pode desestruturar o ser humano. Então, algo muito bem feito, muito bem organizado, infelizmente para o mal. Uma pena. Após tomar conhecimento dos detalhes, um plano de trabalho foi desenvolvido, depois que o mensageiro de elevada região veio até nós, exatamente para organizar essa ação para poder fazer. Durante algum tempo, planejamos para sermos adequadamente preparados, inclusive aprendendo a liberar vibrações mais sublimadas, a fim de fornecer matéria mental e sentimentos puros, que pudessem erguer um campo de força energético ao redor do local. Tá? Então, houve todo esse trabalho muito bem feito, muito bem conduzido. Almas devotas estiveram conosco permanentemente instruindo-nos, fortificando e nos revelando a excelsitude do amor. Claro que você tem que estar muito bem preparado. Entretanto, era preciso fazer algo mais. Desfazer a organização não representaria, em princípio, o maior problema. O desafio seria convencer os instrutores a não fazer mais aquele tipo de maldade. Várias tentativas feitas nesse sentido. Orientadores esclarecidos da vida maior foram rejeitados e até ridicularizados. Nada conseguimos com os dirigentes daquela instituição, voltadas organizadamente para práticas do suicídio. Mas a vitória chegou, gloriosa, no final da tarde de domingo, último, quando convidados a participar do encerramento do congresso, aqueles dirigentes presenciaram a luminosidade do amor, a luminosidade do trabalho feito. Foram momentos de grande emoção que envolveram a todos nós, quando uma nesga de luz desceu sobre os encarnados e desencarnados, no exato instante em que todos, em ambos os planos da vida, se deram as mãos e cantaram em prol da paz. Muito importante e algo muito elevado. A nesga de luz se alargou crescente, envolvendo a todos. A força do amor jorrou plena e em sublime explosão rompeu o ar. Circulou sobre a cabeça de todos, espalhou-se como uma poderosa onda para além do recinto, ganhando toda a cidade com essa vibração e com essa luz. Brasília se nimbou de luz no ar, no solo, nas águas. A nossa visão estupefada e maravilhada parecia que uma nova estrela estava surgindo. Isso foi há 12 anos atrás, em 13 anos, em 2010. Aí, estão vendo a foto, Os seres da criação, vegetais, animais e homens, os elementos inertes, rochas e minerais, construções humanas, prédios, edifícios, avenidas, bancos, repartições públicas e privadas, residências,
Tudo, enfim, foi banhado por luz pura e cristalina que jorrava do alto. Principalmente Brasília, né? Precisa de muita luz, de muita iluminação. Célere, a bela luminosidade se espalhou do coração da pátria para todos os recantos do Brasil, das Américas, da Europa, África, mais além, do Oriente, do Extremo e Médio Oriente, atingindo a todas as cidades, países e continentes. Né? A importância da luz e da vibração positiva. Alcançou os polos do planeta, girou em bailado sublime, por breves minutos ao redor da Terra e se prolongou mais além, em direção ao infinito. Jesus tinha se aproximado do planeta em brevíssima visita de luz, amor e compaixão. Jamais presenciei tanta beleza e tanta paz. Com afeto, Ivone Pereira. Foi aqui que escreveu o livro Memórias do Suicídio. Neste mundo de interesses imediatistas dominados pelas sensações, cultivemos a reflexão, cedamos ao apelo da fraternidade. Dando um sorriso amigo, uma palavra gentil, um gesto de camaradagem, que certamente operarão prodígio no coração atribulado, principalmente aquele que está desgostoso, está desesperado e que pode pensar ou pode até cometer um suicídio. Um sorriso, uma palavra, muitas vezes quebra, uma boa vibração quebra esse sentimento ruim, essa ação que pode ser consumada. A solidão é um dos maiores males que assolam a nossa geração, que muitas vezes deriva para a depressão. Oremos a Deus para que faça de nós um ombro amigo quando necessário, ou se for o caso, que nós encontremos um bom ombro amigo que possa nos acolher. Onde as trevas se encontram, não mais se percebe a luz, porém a luz dissipa as trevas por processos naturais que a fé e a sabedoria podem dominar. Maria de Nazaré, Espírito Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Então, minha gente, para fechar essas três partes sobre suicídio, um tema contemporâneo, um tema muito importante para todos nós, e cada vez mais entendamos a importância desse tema para a nossa vida, para a nossa comunidade, para todos que nos cercam, porque é um problema mundial. A gente não tem ideia da dimensão que isso assola tanto o plano carnal quanto o plano espiritual. Foi uma trilogia muito importante para todos nós. Espero que vocês estudem Memórias do Suicida, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e tantos outros livros que falam desse tema, porque precisamos estarmos mais inteirados, entendermos um pouco mais sobre esse tema para todos nós. Aproveitemos agora para o passe virtual ou presencial e depois uma água fluidificada, boas vibrações, bons intuitos, e que nossa vida seja melhor do que quando entramos aqui nessa palestra, quando entramos na doutrina espírita, quando entramos nesse luz, uma casa de tanta luz, de tanta caridade. Mais uma vez agradecemos, tendo dúvidas, sugestões, informações, críticas construtivas, estamos à disposição, eu, Rose, Marina, Felipe,